E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo, sossegado? Então, prometido tá aqui. Eu tô de volta fazendo um vídeo para vocês de um amplificador. Eu falei que ia fazer um classe A, mas como já existe aí no canal, né? Vou deixar um link aí para vocês aí em cima. Já existe no canal, vou fazer um classe AB, que na verdade no momento aqui esse projetinho tá com classe B. Se vocês olharem aí no projeto, tem alguma coisa que tem que fazer aqui, nessa malha aqui, ó. Não sei se vocês vão saber, mas no projeto aqui tá faltando isso. E tem mais um itemzinho que tá faltando, que tá nesse meio campo aqui, ó. Que depois eu vou explicar para vocês. Eu acho que eu tenho um amplificador classe AB, tem sim, no canal. Se vocês procurarem, vocês vão achar isso daí. Bom, aí é o seguinte, eu vou explicar para vocês como funciona esse amplificador, né? Um desses transistores aqui funciona num semiciclo, esse amplificador é conhecido como um push-pull, né? Se você for ver, ele empurra o alto-falante para frente, né? Numa onda senoidal, vou colocar aqui, senão não vai ficar no vídeo lá. Numa onda senoidal aqui, ó. Um dos transistores vai trabalhar nessa faixa aqui e outro transistor vai trabalhar nessa faixa aqui. Mas aqui, ó, nesse projeto que eu fiz aqui, ele está trabalhando como classe B, porque está faltando uma diferença de potencial entre essas duas bases desse transistor aqui, ó, de 1,4 volts. Que a gente soluciona isso colocando dois diodinhos aí para dar essa diferença de potencial. Eu vou mostrar para vocês agora no osciloscópio o que acontece se a gente não fizesse ajuste de bias, que chama, tá? Ó, esse aqui é meu sinal de entrada, essa senoide aqui. Você pode ver que tá 180 graus de diferença, né? Enquanto esse aqui desce, esse aqui sobe. E o erro que tem aí por causa disso é essa pequena distorção que tem aqui. Quando eu coloco uma carga, aparece essa distorção. Se eu tirar a minha carga do circuito, deixa eu tirar ela aqui, ó. Você pode ver que desaparece a distorção, ó, tá vendo? Desaparece a distorção. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Olha lá, pode ver que não tem mais a distorção de crossover. E na hora que eu coloco a carga de novo, é como se ligasse o alto-falante, né? Ele aparece novamente a distorção. Eu estou colocando aqui uma carga essa carga aqui, ó, de 200R. Pô, Celso, mas o alto-falante é de 8 ohms, 4 ohms. É que como o meu projetinho tá sem dissipador, então eu coloquei uma carga bem pequena, com uma resistência bem alta, para não ter problema de aquecimento lá nos meus transistores, né? Principalmente esse e esse aqui. E como que funciona isso daí? Então, como eu mostrei para vocês, um trabalha no semiciclo e eu trabalho no outro semiciclo da senoide, né? O meu sinal entra por aqui. Se vocês prestarem atenção, para que serve esse capacitor aqui? Na verdade, isso não é de 470, tá errado aqui, viu? Isso aqui é 10 micro que está no projeto lá. Como que funciona esse capacitor aqui? Vocês concordam que tem uma tensão que vem por aqui, ó. Vem por aqui, passa por aqui. Existem as quedas aí, tudo, né? E tem essa tensão junto aqui também, né? Apesar que isso aqui é bem baixinho, porque é um resistor de 100K. Mas essa tensão vem para cá e a gente tem uma tensão aqui. E essa tensão que tem aqui não pode ir para minha entrada lá. Então a gente usa um capacitor aqui que vai barrar essa tensão aqui, só vai passar o que fica alternando, né? Seria a música ou a voz, qualquer coisa assim. E o pulo do gato aqui, eu migrei lá do classe A para esse amplificador aqui, que agora está como classe B. Vou explicar para vocês por quê. Quer dizer, eu já mostrei que tem que ter uma queda de tensão desses dois pontos aqui, né, de 1,4 volts. Mas eu vou explicar para vocês o que é o classe B, o que é o classe A e o que é o classe AB, que é o que mais se usam aí no mercado, né? O pulo do gato é esse potenciômetro aqui. Se vocês olharem na onda, eu vou mexer nesse potenciômetro aqui, jogar mais para VCC ou mais para terra, vocês vão ver o que acontece com essa senoide aqui.
Então, com o potenciômetro, eu consigo ajustar de uma maneira que fique bonitinho. Eu vou mexer aqui, ó. Vocês podem ver que vai começar a cortar. Olha lá, apareceu bem ali agora a distorção ali, né? Ó, olha lá, pode ver que começou a cortar embaixo lá, tá vendo? E se eu for jogando para terra, vai cortando mais ainda. Vou alterar o valor disso daqui, ó. Tô voltando de novo porque eu não lembro onde eu parei. E para vocês verem o que vai acontecer com essa onda aqui. Então eu consigo ajustar de uma maneira que fique perfeito, que dê a maior amplitude sem distorcer o meu sinal, com exceção dessa distorção de crossover aqui. Olha lá, agora tá vendo como tá trabalhando aqui, ó? Eu cortei aqui, tô jogando mais para terra, tá ficando só o sinal positivo. Então eu vou alterar isso, vou jogar aqui. Se eu continuar jogando para VCC, pode ver que cai bem a tensão. Então eu vou alterar aqui até chegar no valor que eu quero, ó, até aqui não teve distorção nenhuma. Então eu tive o máximo de amplitude. Agora começou a dar distorção aqui embaixo. Vou diminuir um pouquinho, diminuir não, aumentar a tensão um pouquinho. Aqui, ó. Então eu tive o máximo de amplitude no meu sinal sem distorcer. Voltando para o projeto lá, vocês viram que eu fiz alteração nesse potenciômetro aqui para a gente ajustar a polarização desses transistores. Então, eu usei esse potenciômetro. Pode ser que eu esteja repetindo aí de novo, porque eu não lembro onde eu parei aqui. Na audição, vou ver se eu corto isso. Eu uso isso daqui para polarizar esses transistores aqui, ó, a base desse transistor e desse daqui. De uma maneira que eu consiga maior amplitude do meu sinal, sem que eu corte aqui ou corte aqui. Como esse amplificador, eu estou trabalhando com ele aqui com o meu VCC está de 20 volts, né? Esse ponto aqui, ó, 20 volts. Ele nunca vai cortar a parte de cima. Sempre ele vai cortar a parte de baixo. Na hora que a gente tiver com uma fonte simétrica, né? Ou seja, eu tô com 20 mais 20 aqui, certo? Mais 20 aqui. Aqui fica 0 volts. E aqui menos 20. Né? Um exemplo, tá? Um exemplo. Então, quando a gente está nessa situação aqui de amplificador alimentado com fonte simétrica, a gente tem que ajustar esse carinha aqui para que fique 0 volts aqui, ó. Só que é o seguinte, gente, eu não fiz ainda o projeto dessa maneira, com fonte simétrica. Eu estou montando uma fonte simétrica que é ajustável para poder fazer esse teste. Porque a minha fonte é muito alta, a tensão que tem lá. Então, dependendo do que eu pôr, eu queimo os componentes aí, fico queimando componentes sem saber o que está acontecendo. Então, eu acompanhando ali o consumo da fonte, eu sei se tem alguma coisa errada, né? Então, ainda vou montar com fonte simétrica, mas assim, com fonte assimétrica, né, que é só o mais 20 ali, a gente tem que deixar, como no classe A, aqui, ó, aqui tem que ter 10 volts, metade do sinal. Por que tem que ter 10 volts? Porque eu tenho que trabalhar com a parte positiva e a parte negativa. Se eu colocar 0 aqui, eu só vou trabalhar com um dos dois só. Um dos dois só. Eu não vou ter o outro lado da senoide trabalhando. Nesse caso aqui, eu vou ajustar esse tripote que apareça a metade da tensão de VCC. Como é 20, vai ser 10, correto? Quando for fonte assimétrica, aqui tem que ter 0. Então a gente ajusta. Ainda vou fazer o projeto disso com fonte simétrica para a gente poder ver se dessa maneira aqui, ó, a gente vai conseguir fazer isso. Pessoal, é assim, ó. Depois de que vocês colocaram o potenciômetro lá e fez o ajuste certinho, putz, é esse valor que eu tenho que ter para cá, né? De um resistor para cá e um valor para outro para cá. Aí você tira o trimpote do circuito, né? Tira esse aqui, ó. Tira daqui, mede qual a resistência que tem daqui para cá e qual tem daqui para cá. Esse aqui vai para a base, certo? Esse aqui vai para VCC e esse aqui vai para GND. Então daqui tem uma resistência e aqui tem outra resistência. E aqui ele está ajustado certinho do jeito que está aqui. Eu ponho no multímetro e vejo qual o valor de resistência que tem aqui para colocar no circuito sem precisar mais do trimpote. Isso aqui é só para fazer o ajuste.
Então, venha calhar, porque às vezes você fica quebrando a cabeça, qual é o resistor que eu vou pôr aqui, né? Eu vou só tirar aqui, ó, como deveria ser, para vocês terem ideia de como que funciona o negócio. Eu vou tirar esse tripote daqui, ó, tirei, aí eu vou precisar colocar um resistor aqui, ó, um resistor aqui, aí vou tirar essa linha aqui, ó, vou ligar tudo de novo aqui, opa, aqui não, aqui eu vou ligar, ó, aqui, eu vou pôr outro resistor aqui, ó, aqui embaixo. Estou fazendo meio bagunçado aqui só para a gente entender. Então esse aqui, ó, nesse ponto aqui, eu vou ligar esse resistor aqui, correto? E esse resistor aqui. E esse aqui, ó, eu vou ligar na base dos transistores. Entendido? Então é como eu fiz lá. Como eu peguei o trimpote e ajustei, vai ficar... Esqueça esse 1K aqui, tá? Esse 1K não existe aqui. Só pra gente... Não vocês tiram um print aí na hora errada, já viu, né? Então na hora que eu tirei meu potenciômetro do circuito, eu vou medir qual a resistência que tem daqui para cá. Deixa eu pegar o lápisinho aqui. Vou medir a resistência que tem daqui para cá no meu trípode e a resistência que tem daqui para cá. Está polarizado seu transistor da melhor maneira possível, sem quebrar a cabeça com conta, qualquer coisa que tem que fazer. Tá bom? Então, eu mostrei na aula anterior como funciona o transistor como chave. E agora, nessa aula aqui, eu mostrei para vocês como trabalha o amplificador classe AB. Eu amplifiquei um sinal no osciloscópio. Se você voltar lá, você pode ver que está uma senoide bem pequenininha na entrada e uma senoide gigante na saída, mas tem o crossover ali, né? O crossover a gente tem que pôr dois diodos aqui, ó, no meio, como o VCC aqui, esse virado para cá, ó, diodinho, e outro diodo aqui. Aí vai sumir, vou desenhar aqui embaixo, aquele erro que tem lá, ó, assim, né? Que dá esse na senoide lá. Nossa, que bagunça que eu fiz o lápis aqui. Né? Não faz isso lá, senoide, você no osciloscópio para você? Então, para tirar esse erro que tem aqui, ó, esse erro e esse erro, a gente usa esse artifício aqui, ó. Esse não é a melhor maneira de se fazer, tá? Esses diodos aqui, ele tem que ficar encostado junto no dissipador, que né, aqui o dissipador seria um negocinho assim, ó, aqui e aqui também. Os dois tem que ter dissipador. E esses aqui tem que estar, se vocês abrirem os receiver mais antigo, tal, tem muitos deles têm os diodos encostados no dissipador, porque quando aquece, ele altera o valor disso daqui. E ele altera dinamicamente, né? Conforme altera o calor ali do dissipador, ele altera junto com esses aqui também. Porque esses aqui com calor também ele faz uma alteração, ele conduz melhor com o calor, né? Ele altera essa queda de tensão que tem aqui e talvez dê algum problema lá de distorção para o crossover, né? Que eu mostrei para vocês aí. Então eu fiz um projetinho bem básico, bem tranquilinho que dá para vocês montarem na bancada de vocês aí, né? São poucas peças aqui, ó. Você tem o capacitor na saída, um capacitor aqui na entrada. Esse aqui é meu ajuste de nível de áudio, né? De entrada. Aí são ligados aqui nos. Ó, se você for contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 componentes para fazer um amplificadorzinho classe B aqui, mas colocando os dois diodinhos entre as bases ali, você vai ter 9, 10, 11 componentes. E tudo isso daqui, meu amigo, você não gasta. Hoje, você não gasta R$ 20 para fazer um negócio desse. Por isso que é interessante vocês comprarem uma protoboard dessa aqui. Ela é chatinha, dá muito mau contato, tá? Mas você pegar o multímetro e ir medindo conforme você for fazendo o circuito, né? Eu liguei daqui para cá, mediu a continuidade, show de bola. E assim por diante. Aí você faz um negocinho bem prático, simples, para você fazer teste na bancada. Então é legal, cara. Você faz o ajuste com isso daqui, você deixou bonitinho o seu amplificador funcionando certinho. Tá bom? Tem mais um errinho aqui, né? Eu vou mostrar para vocês aqui onde é. Eu vou tirar algumas linhas aqui, ó. Na verdade, ó, aqui desse transistor aqui, ó.
e esse transistor, isso aqui são dois resistores que a gente tem que ter. Aqui, ó, os dois são dois resistores de baixa resistência, tá? Eu acho que aqui não tá saindo na tela. Aí não saiu mesmo. Mas eu vou puxar para baixo, vou desenhar para baixo aí. Esses dois resistores giram em torno de 0,47 ohms. Não chega nem a dar um ohm, né? 0,33. Sim, acha muito isso daí, de sucata, cara. Eu achei um monte disso daí no break. E aí você tem a partir de 2 watts. Isso depende de dissipação. Depende muito da potência que você está trabalhando aqui. Por que precisa isso, Celso? Porque os transistores nunca são iguais, né? Nunca o beta, esse maldito, nem sei se posso falar isso aqui. Esse bendito beta, então, que essa é uma letra grega, cada um tem um valor diferente de beta. E quando aquece, esse valor faz uma bagunça, entendeu? Ela altera esse valor para mais ou para menos. O cachorro tá latindo aqui, cara. Como a gente não tem estúdio, a gente é obrigado a fazer dessa maneira mesmo, né? Bom, mas voltando lá, como o ganho desse transistor é diferente, nunca, muito difícil achar os dois iguais, e quando começa a chegar numa certa temperatura, o beta altera, e esse aqui também vai alterar, aí o que acontece? Um vira a carga do outro, ou seja, ou esse que começa a alimentar esse, ou esse começa a alimentar esse transistor aqui, né? Um começa a alimentar o outro. É como se fosse uma carga ali, porque ele tem diferença de potencial de um para o outro. Então o que você tem que fazer? Você tem que jogar um resistor aqui no meio, né? Entre as bases, um resistor aqui e outro aqui, ó, para que o resistor faça diferença nessa. Como que eu vou dizer isso para vocês? Ele vai consumir essa diferença. Então ele vai dissipar calor nele ali para não queimar o transistor, né? Não, porque se você deixar aqui, ó, sem isso, o meu já estava esquentando aqui, ó. Esses dois transistores aqui são de saída. Como eu estava sem carga ali, ó, e a tensão não é relativamente alta, né? 20 volts, ele começou a aquecer aqui, mas com o tempo ele vai aquecendo, aí o beta vai alterando, aí vai aquecendo mais, até que a hora que estoura mesmo isso. Por isso que a gente usa esse artifício do resistor aqui, ó. Beleza? No projeto nosso não tem isso e não tem os dois diodos que vão aqui, ó, entre uma base e outra. Então vocês podem fazer na bancada aí, colocar esses diodos aí. Eu não coloquei aqui porque é uma lição de casa para vocês. Vocês colocam, monta do jeito que está aqui, vê no osciloscópio lá. Para quem não tem osciloscópio, está tocando nesse assunto, se inscreva no canal aí, assista o vídeo certo lá que orienta como deve ser para participar do sorteio do mini osciloscópio que já está guardado, já está até na caixa, junto com a fonte, com o cabo, tudo certinho, bonitinho lá. Eu ia mostrar para vocês aí, mas já está separado. Só não tem o nome de quem vai ganhar, né? Quem vai ganhar, levanta a mão aí. Beleza, rapaziada? Então hoje é o videozinho aí do amplificador classe B, que está aqui. Classe AB vai os dois diodos. E aí e no projeto ainda faltam os dois resistores lá. São resistores de pequeno valor e grande dissipação. Então 0,33, 0,47 ohms, 3, 4, 5 watts, depende da potência do seu amplificador aí. Teve no projeto que eu fiz aí, a pessoa falou, pô, como que eu faço para deixar meu amplificador mais resistente? Vamos supor que o seu RL aqui, ó, a sua carga, né? Isso aqui é a carga, esse aqui é o RL, a carga, ele entra em curto. Cara, você leva os dois aqui, abre o bico na hora, entendeu? Porque você fechou um curto aqui e aumentou a corrente pra caramba. Como que a gente faz? A gente vai pegar outro, no caso aqui BD 139, eu vou fazer um desenho bem aqui, ó, porque acho que não vai dar na tela aí. Você vai pegar outro BD 139, que faz assim. Você vai ligar esse aqui junto, ó, aqui.
esse aqui junto, esse capacitor vai para frente. Eu vou fazer aqui serviço bonito. Vai aqui também, ó, tá vendo? E a base vai aqui, junto com essa base aqui também. É ligar em paralelo, um com o outro. Todos com dissipadores, tá? Então aí o que acontece? Você aumenta a capacidade do transistor aguentar uma corrente maior. Então, se você colocar 20 desses daqui, você pode socar curto lá, eles vão esquentar, mas não vão queimar. Tranquilo, né, gente? Tranquilo. Eu deixo as coisas meio no ar, assim, para vocês perguntarem, mas vocês não perguntam, cara. São poucas pessoas que comentam aí no vídeo. É legal comentar, a gente trocar ideia, ver, pô, como que faz isso, como faz aquilo. Cara, comenta aí, vamos participar, não custa nada, cara. Escreve aí um pouquinho, pô, como que faz? Monta aí ô Celso, monta aí com dissipador, monta isso aqui com dissipador, monta com os dois diodinhos e o resistor de saída aí, põe na caixa de som, vamos ver funcionar isso. Comentem aí, eu tô esperando de vocês também, porque isso aqui dá muito trabalho, vocês nem imaginam. Esse aqui eu monto isso aqui, ó, em 10 minutos eu monto isso daqui. Mas para fazer o vídeo, meu amigo, vai 5, 6 horas, entendeu? Então dá trabalho pra caramba. Então vocês têm que retribuir de alguma coisa pra gente. Comenta, compartilha, faz alguma coisa aí. Não custa nada apertar o like, não é mesmo? Quanto tempo leva? Beleza, rapaziada? Então é isso aí, o vídeo de hoje é esse. Então o que eu havia prometido para vocês aí tá aqui. Né? Eu ia fazer um amplificador classe A, mas como já tem no canal aí, vou deixar um cardzinho aí em cima aí para vocês. Vocês vão lá ver o classe A como funciona. E o classe B tá aqui porque não tem os dois diodinhos aí. Beleza? Um abraço, rapaziada. Como hoje é sábado, bom final de semana para vocês.